Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Christian Porcino, que a ideia nossa é estar sempre com grandes profissionais da engenharia e nada mais, nada menos hoje nós vamos conversar com um perito. Tem muita coisa para contar para a gente, alguns causos, algumas histórias, algumas informações para te incentivar. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, porque estamos aqui exatamente para divulgar informações, conteúdo realmente técnico, para desenvolver a engenharia, para incentivar você a continuar na engenharia e você curioso, que está passando por aqui, querendo saber da engenharia, você ter o entusiasmo para trabalhar com engenharia. E com muito prazer eu apresento Marco Paiva, um grande amigo, irmão em Cristo, Isso. Bênção na minha vida Na minha e também. que você seja muito bem-vindo aqui com a gente. Se apresente, Marco Paiva. Quem é o Marco Paiva profissionalmente? Se apresente, por favor. Na verdade, Christian, é uma pergunta... É difícil, né, a gente falar da gente mesmo. Se fosse para falar do Christian, era mais fácil. Mas eu estou na engenharia e já tem bem uns 36 anos, né? Eu estou na engenharia. E na área de perícia já tem uns 30 e poucos anos também. E perícia é uma coisa que sempre não foi uma coisa ocasional na minha vida. Foi uma coisa que eu procurei, um caminho que eu procurei seguir. Então foram 30 anos de muita dedicação, muito estudo e muita satisfação acima de tudo. Eu percebi novas perspectivas na engenharia quando eu descobri a perícia, né? E até hoje, apesar de já estar fora, trabalhei 30 anos na perícia técnica, na polícia técnica, como perito de engenharia. Minha área principal era engenharia legal. A engenharia legal, a gente trabalha ali com todas as coisas em que envolvem engenharia. Tem incêndio, desabamento, explosão, soterramento, acidente de trabalho, queda de viaduto, rompimento de barragem, problemas diversos de todas as áreas da engenharia, seja engenharia civil, elétrica, mecânica, enfim. E você, quando está no meio de um corpo técnico, como era ali a seção técnica, multidisciplinar, né? Então, ali é um celeiro de aprendizado de todas as áreas, né? Então, para quem gosta da engenharia, é realmente um ambiente fascinante. É fascinante o contato que você tem com outras pessoas para aprendizado, é muito rico. Então, eu estou aí nessa caminhada da perícia, tento sair fora da perícia, não, agora eu vou encerrar o ciclo, vou começar outra coisa, mas eu acho que encerrar o ciclo da engenharia, uma coisa que você gosta, é como encerrar o próprio ciclo da sua existência como pessoa, né? A engenharia hoje faz parte da minha vida, obviamente que nós temos outros valores, temos outras coisas importantes que constroem, não é, a nossa vida, a família, no nosso caso a igreja, enfim, amigos, mas a engenharia ela faz parte, eu acho bom. Muito É bom, isso. mano. É isso aí. Basicamente é isso E aí. aí, pro nosso a pessoa que está assistindo a gente aí, o que faz um perito de engenharia civil? O que ele faz? Alguns exemplos. O que é a perícia? Mas a engenharia, a perícia de engenharia, ela tem várias necessidades, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na área criminal, por exemplo, na perícia criminal. Aí você vai estar trabalhando como um perito que investiga ali questões de engenharia com uma pretensão de estar apurando algum crime. Então, vamos supor, você teve aí o rompimento de uma barragem, teve perdas de vidas. A princípio, aquilo ali tem um viés criminal, né? Então, vidas se perderam, etc. Então, aí o enfoque da engenharia ali é você estar investigando aquilo ali, apurando as causas e os responsáveis por aquelas causas. Você tem também o viés civil, que você aí vai... A vista aí já é mais a questão visando a reparação de danos, né? Quando a engenharia, de alguma forma, traz algum prejuízo para outras pessoas, outra instituição. Então, você tem problemas, vícios de construção, problemas de engenharia de uma forma geral, tanto da engenharia civil quanto outras áreas de engenharia. Riscos ambientais também são vistos pela engenharia. E você tem as perícias também de, às vezes, interesses institucionais meramente. Então, você tem duas empresas que estão ali tentando entender uma inter-relação de projeto entre elas, né? Às vezes você precisa ali de um perito para poder fazer ali uma arbitragem, entender um pouco mais a situação entre elas. Funciona como uma espécie de um consultor técnico, digamos assim, né? Não sei exatamente isso, mas é um pouco por aí. Então,
como eu falei no começo, você tem desde a área das investigações aí de problemas técnicos relacionados à engenharia, no meu caso, a engenharia civil, que é mais frequente. Então, seria mais relacionado às construções, que vai desde fundação até acabamentos, etc. Né? Muito bom. Basicamente isso. Muito bom. Uma curiosidade minha, né? Você está falando aí, uma curiosidade minha. Eu acho que deve ser muito complicado, porque muitas dessas perícias, ou todas elas, devem correr em segredo, né? De justiça, alguma forma, né? E, na verdade, eu imagino, como um engenheiro, né? Eu acho que a gente não tem uma cultura preparada para isso, e aí que é o complicado, né? Como era bom a gente ter acesso aos erros cometidos para aprender com os erros, né? A gente só não tem essa cultura, né? Porque quão bom é para mim aprender com meus erros. Nossa, quão foi gratificante eu poder aprender. Mais inteligente seria se eu aprendesse com o erro dos outros, né? Interessante. Você está falando uma coisa interessante, que de um pouco tempo para cá, depois que você passa um tempo, você começa a refletir sobre essas questões, e agora a gente está até desenvolvendo um trabalho nesse sentido. O que acontece? A gente percebe que a engenharia, as perícias de engenharia, uma das áreas que a gente fazia de vez em quando era acidentes aeronáuticos. Mas, obviamente, era só para acompanhar ali o pessoal técnico que fazia aquilo ali, que especializado nessa área de investigação. Né? A gente acompanhava, como eu te disse, por exemplo, um avião pequeno teve uma queda, etc., perderam-se vidas, então tem que ter um inquérito ali para apurar aquilo. Mas o que acontece? Qual que foi o aprendizado? Nós começamos agora a desenvolver um sistema de que a perícia ela obedece mais ou menos um protocolo da investigação de acidente aeronáutico. Qual que é o objetivo do acidente aeronáutico? Aquele acidente aconteceu, aquele ali você não aprende mais nada com ele. Então qual que é o objetivo? Não é simplesmente apurar uma culpa, é evitar novos acidentes. Perfeito. Então você começa a partir por esse viés. Esses dias um amigo me procurou, sabendo que eu era perito e tal, com um acidente de trânsito, para poder dar uma olhada nesse laudo aqui para mim e tal. Aí a conclusão do perito tinha assim, da causa do acidente foi que o motorista do veículo tal invadiu a contramão direcional. Eu falei assim, olha, tá vendo? Se você for fazer uma investigação pelo viés de um acidente aeronáutico, por exemplo, invadir contramão não é causa, é consequência, né? Ele invadiu por causa de alguma coisa. Até se tem um exemplo, não sei se você vai se lembrar daquele conjunto, os Mamonas Assassinos, né? Eles trombaram ali o avião colidiu com a Serra da Cantareira. Imagine se você coloca assim, a causa do acidente foi que o piloto chocou com a Serra da Cantareira. É óbvio, né? Se não tivesse chocado, não teria acidente. Então, a mesma coisa, a causa do acidente foi a contramão. Claro, se não tivesse ido a contramão, não tinha acidente. Mas o que o levou aí para a contramão? É isso que a perícia tem que investigar. E aí você extrapola isso para o caso da engenharia. O prédio caiu porque a estrutura não suportou. Peraí. Vamos lá, vamos avançar. Causa raiz, né? Vamos pesquisar um pouquinho aí. O que aconteceu? Onde que teve a falha? A falha foi lá, precisamos preparar melhor os nossos profissionais, precisamos rever os nossos cálculos, precisamos rever o processo construtivo, o que a gente precisa trabalhar para que essa coisa não aconteça. Porque às vezes você contrata... Nós tivemos aquele sinistro ali do viaduto, e eu falo que já é um caso público, né? Profissionais que se envolveram, eles todos excelentes, excelentes. E foi um erro bobo que aconteceu, que levou àquela causa tão triste ali. Então, o que acontece? Se você não pega esses elementos e leva, como você colocou, para frente, aquilo não gera aprendizado. Né? Isso. Então, você perde vidas, você tem prejuízos econômicos muito grandes e fica por isso mesmo. Então, ciclo destrutivo, né? A nossa ideia é fazer com que isso redunde em benefício para a engenharia. Ótimo. E hoje isso ainda não é muito explorado, sabe? Então, nós estamos começando a trabalhar um pouquinho com isso aí, envolver mais profissionais, porque uma das coisas boas da perícia é a multidisciplinaridade. Então, quando você pega o perito, eu falo que o perito é o que menos sabe de engenharia, porque o que acontece? Você pega um caso de um prédio que caiu, sei lá. Aí você vai investigar ali a questão da fundação. Você vai atrás de um profissional especialista em fundação, você vai conversar com ele, você aprende com aquele profissional, aí você vai no de estruturas, etc, etc. Ou seja, são grandes profissionais, na verdade, que vão fazer a perícia para você. Entendi. Você é quase que um gestor ali, né? Então, isso aí é interessante, essa colocação sua. A gente tem realmente que procurar por esse lado, aprender com alguma coisa. Aproveitando aí a sua experiência, eu acho até que seria uma grande contribuição alguma publicação, né? Algum livro a respeito disso. É uma coisa para você pensar aí, fica como dica. Uma publicação.
A gente tem pensado nisso mesmo, de fazer algumas coisas até para orientar, porque hoje o que a gente percebe? Que é interessante a engenharia, você fazendo esse apelo inicial para que os engenheiros continuem, procurem se encontrar na engenharia, né? Isso é muito importante, mas é importante também que ele procure se identificar, procure perceber aquilo que efetivamente ele se identifica, porque é com aquilo que ele se identifica que ele vai conseguir ser bom. Então, às vezes as pessoas veem a perícia como uma coisa assim bastante poética e tal, você é perito, mas não tem aquela coisa. Então, hoje a ideia nossa de construir esses trabalhos é estar orientando esses novos peritos do que efetivamente é perícia. Porque hoje as pessoas se preocupam muito de estar ali seguindo protocolo de normas para poder seguir encontrar as causas, etc, etc. Mas esquece que a investigação vai um pouquinho além disso, né? Então, de repente, é um caminho mesmo, tá? Legal, muito bom. Sendo tutor. Muito bom. Não, sem dúvida, sem dúvida. É importante isso, né? E uma curiosidade, como é que é o processo jurídico da coisa? Como é que é o envolvimento do juiz, do perito, das partes envolvidas? Como é que é esse sistema? Bom, vamos começar pelo criminal. Hoje, há pouco tempo, historicamente falando, não sei se 5, 10 anos, uma coisa bem mais recente em termos históricos, você já tem hoje a figura do assistente técnico na perícia criminal, que antes você não tinha. Mas é uma particularidade. Mas, enfim, no ambiente criminal, a autoridade policial, a autoridade judiciária, ela requisita a perícia sempre que houver necessidade ali da construção de uma prova objetiva, técnica e tudo. Então, você vai produzir aquela perícia, né, fazer aquele trabalho pericial, entrega ali para o juiz ou para o delegado, enfim, promotor, juiz, etc. E ele pode, então, estar solicitando ali alguns esclarecimentos, algumas coisas. Depois que o perito concluiu o trabalho, o perito criminal concluiu o trabalho, aí o assistente técnico da parte pode fazer quesitos, pode pedir esclarecimentos, pode pedir informações complementares. Aí o perito fornece aquelas informações complementares ali para poder estar elucidando aquele caso. Mas o perito criminal, via de regra, é um perito meio solitário. Até por uma questão de necessidade do fato. Porque o que acontece? Se você está fazendo uma perícia, na perícia civil, as duas partes têm a prerrogativa de indicarem assistentes técnicos. O juiz nomeia você como perito e as duas partes nomeiam assistentes técnicos que vão estar trabalhando junto com você, ajudando a elaborar, fornecer documentos, enfim, formulando quesitos, etc. Eles têm isso. Na perícia criminal, nem sempre você tem as duas partes. Então, você cria uma figura de uma certa parcialidade. Por isso é que só depois que o perito criminal entrega o seu trabalho é que o assistente técnico entra pedindo ali esclarecimentos, alguma coisa. Ele não trabalha junto com o perito, como acontece no caso civil. Então, o perito criminal ele é meio solitário, vamos falar assim. Alguns casos que você precisa de maior repercussão, que você precisa de mais documentos, mais coisas, então a gente faculta às vezes, mas isso num ambiente bastante aberto, já com informação do juiz ou da autoridade policial, que a parte forneça, a parte interessada, que é do nosso interesse, forneça ali documentos, participe, a fim de elucidar melhor o fato. Mas a perícia é basicamente assim, o juiz ele nomeia um perito, o perito, então, e cada parte tem a prerrogativa de nomear os seus assistentes técnicos. Certo. Você agenda o dia que vai começar os trabalhos e vamos lá começar. A partir dali, você vai começando a investigar os acidentes, investigar os casos e tudo. E junto com os assistentes, você vai construindo ali o seu laudo. Depois que você faz o seu laudo, você entrega aquele laudo, as partes podem se manifestar sobre ele, concordando, discordando, pedindo esclarecimentos, enfim. Aí você vai fornecendo aquilo ali. Via de regra, o perito do juiz ele tem uma autonomia muito boa. Por isso que é bom para o aprendizado, né? Ele pode pedir bastantes documentos, informações, etc. E isso ajuda a construir essa prova. Mas o que eu falo com você é que o que acontece? Hoje, a justiça civil, ela remunera muito pouco o perito. Então, os bons peritos estão optando por trabalhar por assistentes técnicos de escritórios. Entendi. E muita gente que está querendo iniciar e tal, começa ali, já pega, às vezes, casos de grande repercussão, pessoas que não têm muita experiência, muita bagagem, né? Isso tem sido um problema para os peritos nas perícias cíveis aí, né? Mas é questão de tempo mesmo. Perfeito. E agora conta pra gente, agora tem que compartilhar aqui com a gente, conta os casos desafiadores, né? Qual foi o caso mais desafiador ou quais os casos mais desafiadores como perito? Rapaz, tem muito caso interessante que a gente participa aí. Mas
Veja bem, às vezes um caso, ele pode ser um caso muito grande, mas ele nem sempre é o caso mais complexo. Um caso que a gente acompanhou lá no Instituto de Criminalística, na seção de Engenharia Legal, foi, por exemplo, essa barragem de Brumadinho. Foi um dos casos mais terríveis que nós fizemos, uma perícia fácil. Vamos falar assim, em termos de definição, né? Já outros casos, nós tivemos, às vezes, um caso de um casal que morreu numa pousada aqui em Minas Gerais. No primeiro momento, o pessoal chegou lá, eles estavam desaparecidos, descobriram que eles estavam nessa pousada. Aí chegaram lá, começaram a perceber que a moça estava morta lá na cama e o rapaz estava com alguns ferimentozinhos. Aí, de imediato, eles entenderam, parece que foi homicídio seguido de suicídio, né? Tiveram uma luta corporal aqui, ele se machucou e tal. Aí mandaram os corpos para o IML, depois fizeram os exames de intoxicação por monóxido de carbono. Aí acionaram a engenharia para descobrir o monóxido de carbono lá. Aí um colega foi lá, tinha uma lareira lá no quarto e tal, eu falei assim, lareira, fechou o negócio. Tá resolvido. Aí na hora que eu vi aquela fotografia, porque eu te falo, a gente trabalha todo mundo junto, eu vi um tiquinho de lenha, eu falei, rapaz, esse tanto de lenha aqui não mata nenhum passarinho. Quanto mais essa quantidade de monóxido que tinha ali, quando fotografaram o pulmão ali no IML, parecia aqueles casos clássicos de medicina legal, né, da intensidade da intoxicação. Aí eu conversei, resolvi entrar no caso e fomos lá investigar essa fonte de monóxido, né? E não achamos nada. Falei, não é possível, será que não houve um erro do IML? Porque o que acontecia? O casal, eles tinha todo um histórico deles ali naquela pousada. Então, na noite anterior a eles morreram, eles tomaram uma garrafa de vinho. Lá no quarto tinha uma garrafa de vinho pela metade. Ou seja, era claro que houve ingestão de bebida alcoólica, né? E o exame toxicológico deu negativo para bebida alcoólica. Falei, bom, como que deu negativo para bebida alcoólica? Pode ser também que, sei lá, teve algum problema com esse exame, não sei. Porque não tem uma fonte de monóxido aqui, né? E aí nós decidimos começar uma investigação para ver aonde que estava essa fonte de monóxido. Aí fizemos todo tipo de simulação que você pensar com relação à lareira, usando detetor de monóxido, né? Colocamos a lareira e tampamos, chaminé, fumaçava o quarto todo, ninguém aguentava ficar lá dentro, e nada de monóxido. Não tem jeito. Aí ligamos, o que aconteceu? Como que eles descobriram? Na manhã seguinte à morte deles, um dos pessoas que trabalhavam, né, perceberam que a água da banheira estava correndo pelo ladrão, né? Ou seja, a banheira estava enchendo e continuou saindo pelo ladrão. Ela foi lá, fechou o registro por fora e tal, e ficou. Aí quando eles chegaram perceberam que não apareciam para o café nem nada, bateram na porta nem nada, chamaram a polícia, arrombaram, estavam mortos lá. Aí o que acontece? Eu liguei para eles e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai colocar essa banheira para encher, igualzinho estava acontecendo, e daqui umas 4 horas eu chego aí. Eu estava em Belo Horizonte, era fora. E aí fui para lá com o detetor de monóxido, os colegas, e tudo, e entramos no quarto e começamos a andar com o monóxido, com o detetor. E à medida que a gente aproximava da banheira, a gente percebia que aumentava a intensidade do monóxido. Quando eu cheguei naquela gradinha da banheira, o aparelho começou a apitar. Aí o que a gente fez? Descemos lá no porão, onde tinha o aquecimento a gás, aí o aparelho apitou muito monóxido lá. O que a gente percebeu? O aquecimento da banheira era um aquecimento a gás. E ele ficava do lado de fora, a princípio. Só que como ali venta muito, eles resolveram colocar embaixo do porão para proteger do vento, que apagava chão piloto, aquela coisa toda. E aí o vento conduzia aquele monóxido todo para dentro do quarto por aquela telazinha de manutenção do motor da banheira e tal, né? O que aconteceu? Eles foram... Por que isso nunca tinha acontecido em outras pessoas e aconteceu com esses? O que aconteceu? Eles, a princípio, colocaram a banheira para encher e ficaram por ali, tomando um vinho, etc. e tal, e dormiram. E a banheira ficou enchendo. Então, quando a banheira estava enchendo, o aquecimento a gás estava funcionando e o monóxido foi entrando para dentro do quarto. O que acontecia normalmente quando as pessoas faziam? Quando a banheira enche, se você fecha a torneira, cessou a entrada de monóxido. Então, mas no caso deles não houve isso. O monóxido foi contínuo. Quando o rapaz percebeu, acordou e tal, ele levantou, ele já estava no estado de intoxicação tal, que ele não conseguia mais andar. Raciocinar, eu nem sabia o que estava acontecendo. Ele bateu a testa, tinha uma coluna, e bateu a testa, a coluna meteu a canela na cama, que era aquelas camas de alvenaria, foi onde ele se machucou.
Ele sentou na cama, caiu para trás, ainda vomitou e tal. Então, foi esse fato que, sim, que foi uma das perícias bem interessantes, porque isso que eu estou resumindo para você foi quase um mês de pesquisa. Até descobrir que foi isso. Foi um resumiu negócio, aí em 5 minutos. Mas foi legal a história, né? E triste, porque era um casal de jovens, assim, entendeu? Sem dúvida, é uma tragédia mesmo, né? Muito trágico, muito trágico. Uma das dificuldades da perícia criminal é esse, porque a gente só trabalha quando você tem ali vítimas fatais e tudo. Ele só entra nessa hora, né? Quando chega ali, tem uma criança, é um negócio que mexe mexe um pouco com a gente, Por mais que você tenha aquela blindagem, né? Mas você não deixa de ser... É claro, você é ser humano. Né? Não tem como. Não tem jeito, não tem jeito. O impacto inicial realmente é incrível. E você já aconteceu assim na sua carreira também, de você encontrar erros graves em projeto ou execução que poderiam ter causado grandes problemas? Você Já, inclusive, por exemplo, esse caso do viaduto que a gente fez foi um erro bastante grosseiro, né? No primeiro momento, todo mundo achou que fosse a fundação, nós fizemos provas de carga nas estacas, estava dando o dobro da carga, os cálculos todos muito bem feitos. O que houve ali foi um erro no dimensionamento do bloco de fundação, quer dizer, teoricamente, a parte onde se menos erra, que são esses blocos, eu conversei, é o que eu te falo, a gente conversa com muitos profissionais, né? Aí teve um que até brincou assim comigo, falou, Marco, bloco de fundação de viaduto, a gente nem calcula, você taca a coisa lá e pronto, porque não é tão insignificante em relação ao montante que não faz sentido você economizar isso aqui, mete coisa lá, né? Mas num primeiro momento houve ali, a armadura é por metro, né? Você multiplica pelos metros, na verdade ele dividiu pela extensão do bloco e trocou a transversal pela longitudinal. Aí o pilar foi como uma faca, né? Cortou assim. Rasgou, né? Rasgou e tal. Então, quer dizer, uma coisa, a transferência de carga teve uma mudança ali também. Quer dizer, um erro bastante, que eu te falo, às vezes a gente não atenta no detalhe, é o detalhe que vai. Aliás, isso é um outro caso, Cristian. Todos os casos, sem exceção, foi o detalhe que causou o problema, infelizmente. Eu fico imaginando, né? A gente fica imaginando, você fala uma situação dessa assim, né? Porque essa do bloco, por exemplo, eu fico imaginando assim, a gente tem lá, né, um escritório de projeto, né? E o quão importante é são a verificação, né? A verificação antes de emitir, né? Eu falo, esse cara da verificação ele tem que ser mais experiente que o cara do cálculo, porque ele tem que bater o olho e ele tem que estar lá, né? Antigamente a gente imprimia projeto, amarelinho, vermelhinho, Isso. Hoje não, hoje é tela mesmo, não tem nem como a gente sair disso, né? Mas tem que verificar, tem que olhar, a gente insiste nisso, porque... o que mais me chateia no escritório, por exemplo, é quando chega um comentário de projeto, aí e a memória aprovada, é o caso, é exatamente isso, a memória é aprovada e o desenho é comentado. Aí eu falo, gente, não adiantou nada ser um bom calculista, não adiantou nada, porque ainda bem que o cara comentou, porque o que vai para a obra é o desenho, não é a memória é um registro, né, que vai, você errou. Não, errou. A gente tem que assumir que errou e fazer essas coisas. Agora, sem citar nomes, Marco, você poderia compartilhar um exemplo de perícia, então, marcante e quais aprendizados que ela te trouxe? Rapaz, o maior aprendizado é exatamente esse que você falou, a questão de você entender que os detalhes é que fazem a diferença. Legal. E outra coisa é você entender que você não é um profissional completo. Uma coisa que eu aprendi foi, uma das áreas nossas lá de engenharia era a parte de bombas explosivos. A gente mexia muito com os explosivos e tal. Todos os cursos que a gente fazia, o camarada falava assim, olha, o dia que você perder o medo de explosivo, você tem que parar de mexer com ele. Porque aí você está colocando em risco a sua vida. E dá vários exemplos lá e tal. Então você tem sempre que respeitar. Da mesma forma o profissional. Do momento em que o calculista achar que ele agora já domina... É hora de parar e passar comprar um carrinho de cachorro-quente, fazer outra coisa, né? Então, assim, essas perícias, um rompimento de uma barragem aqui em Minas Gerais, quem fez a perícia foi até um colega que é geólogo, eu acompanhei a perícia na parte da engenharia, que eu te falei, a gente trabalha multidisciplinar, né? A gente percebia ali, não vou falar qualquer empresa, foram várias perícias desse rompimento de barragem, nós trabalhamos ali, pelo menos umas 5. Você percebia que havia uma negligência recorrente
com detalhes, e que se esses detalhes tivessem sido atentados lá atrás, você teria evitado uma tragédia. Então, os detalhes, eles fazem diferença. E uma coisa que a gente aprendeu a desenvolver foi o seguinte, quando você vai fazer qualquer projeto, qualquer coisa, você esquece de pegar você não pega nenhum documento, você tem que fazer aquilo tudo de cabeça. Por exemplo, você vai começar o cálculo de uma fundação. Então, você vai estimar qual que é a carga, você vai ter construção na sua cabeça de qual que seria aquele número, aquela ordem de grandeza. Isso é importante você começar a desenvolver essa cultura crítica, porque isso vai desenvolver o seu raciocínio, que na hora que você pegar um cálculo, você já vai ter algo para questionar. Porque hoje a gente percebe que esses detalhes que aconteciam, como hoje você tem programas de computador, você tem a coisa muito facilitada, a gente percebe que os profissionais eles perderam o senso crítico. Eles pegam aqueles documentos, pegam aquelas coisas ali e não tem por onde criticar. Então, quando você faz aquelas coisas manualmente, obviamente, o manualmente ali é você tentando aproximar, entender o que está acontecendo, né? Aí, na hora que chega, você vê uma viga ali de 20 por 40, você fala assim, não, isso aqui não tem condição de ser, isso aqui está errado, né? E aí, enfim, você desenvolver essa consciência crítica, ela é muito importante na perícia. Hoje, as pessoas se preocupam muito com normas. É óbvio que as normas elas são imprescindíveis e ajudam muito. O perito ele tem que conhecer as normas não para investigar um acidente. Ele tem que conhecer as normas para o seu próprio aprendizado. Porque o que acontece? Muitas vezes não é a norma, o negligenciar a norma é que causou o acidente. Entendi. Você, por exemplo, eu vejo muitos laudos que a gente percebe, o perito chega lá e teve um desabamento. Ele chega lá e fala assim, por ocasião da perícia, verificamos que o cobrimento da armadura era de 1 centímetro. Tal. Podia ser 0, e daí? Isso aí teve relação de causalidade com a coisa, né? Percebemos que não tinha RT, que não tinha... Cara, isso aí, esquece isso aí. Vamos seguir o jogo, né? Vamos entender. Às vezes você tem o cálculo, percebemos que a armadura, se não foi executada de acordo com o cálculo, mas isso foi o que deu causa, né? Então, você tem que entender essas coisas. Isso você percebe quando você cria essa consciência crítica, você se desvincula de normas, né? A norma, é o que eu te falo, ela vai construir o seu conhecimento. Você, como perito, vai ser um perito mais capacitado, mas ela não vai, naquele momento, propriamente determinar as causas, né? Entendido. A causa é uma pesquisa da natureza do perito mesmo. Entendido. Eu tenho um termo aí nessa conversa que você falou, aí um termo que eu uso muito lá no escritório, uso com todo mundo, que fala assim, cara, software é muito bom, mas não é uma ET, não é uma estação de tratamento de esgoto. Ou seja, se entrar cocô, vai sair cocô se você não atuar em algum momento, analisar o dado de entrada e analisar o dado de saída. Você, como engenheiro, o software, cara... Totalmente defensor do software. Precisamos de software, gente. Hoje é tão dinâmico que você tem que usar. Só que você tem que analisar o dado de entrada e o dado de saída também. Então... Aquelas análises, aqueles vídeos que você faz sobre a norma, você fala isso direto. Eu vejo isso lá. Mas é verdade, software, mas por isso que é importante. Mas é para a pessoa não ficar refém do software, isso, você ela tem que ter o senso crítico. Tem que ter o conhecimento. Minha filha está estudando agora economia, né? E aí ela já está lá com a HP e tal. Eu falei assim, olha, se eu fosse você, pegava as fórmulas, ia aprender aquela coisa toda e tal. Depois você usa a calculadora à vontade, sem problema, mas entenda primeiro, né? Aquilo é importante nos fundamentos. As continhas de padeiro são sempre boas, né? Às vezes o cara manda um projeto para mim lá, verifica aí, Cristian, eu dou uma olhada geral, você tá errado. Você nem olhou, eu falei, não faz sentido essa taxa de armadura, não faz sentido essa quantidade de concreto, não faz. Você pode até me provar que eu tô errado, eu não sou dono da razão não, mas pela experiência parece que tem um caminho errado aí. Pode ser que esse seja a exceção? Pode. Mas me prova. Me prova, porque esse sentimento você tem que ter. Importante. Quando eu trabalho, isso é desde estagiário, eu trabalhei numa empresa, até seu irmão trabalhou comigo lá. Quando chegava um orçamento para a gente fazer, a gente tinha essa brincadeira. A gente pegava o orçamento, pegava o projeto, aí vinha quanto que era, calculava mais ou menos quanto que tinha que ter de concreto, por aquele concreto você já sabia quanto que era a taxa de armadura, pela taxa de armadura você já dimensionava mais ou menos quanto ia gastar de forma, e aí você tinha o valor do orçamento. Se desse muito, é claro que dava uma margem de
20%. Mas se desse 50%, você já, opa, tem um negócio errado aqui. Não é verdade? E até mesmo para verificar projetos. Quando você via lá que uma taxa toda a taxa de armadura era, sei lá, 80 quilos. Você chegou um projeto para você que é 30, falei, peraí, tem um negócio errado aqui. Agora, se você não tem essa maldade, você joga lá no software, ele vai te dar uma resposta. Claro, vai, ué. Ele tá ali para calcular, ele não tá para criticar. Para criticar. Ele tá ali como uma ferramenta de repetitividade. É o que eu falo. Hoje, a gente, tudo que é repetido, realmente é burrice o engenheiro ficar lá calculando tudo de novo. Né? Isso é um processo, né? Isso. Calcular momento no meio da... ok, usa, cara. Usa isso, mesmo. Vai lá. Agora, os raciocínios, você tem que ter ferramentas para criticar, porque realmente você pode arrumar um grande problema para você. Agora, Marco Paiva, ensina para a gente ser perito. Ensina para mim, para a turma que está assistindo. Ensina aí. Ferramenta que você usa, norma, metodologia. Como é que assim, obviamente, o básico, né? Como é que é o básico da linha de raciocínio? Porque eu estou até curioso, eu fiquei muito curioso com a história aí da perícia que a gente, como engenheiro, pessoal, eu brinco muito isso. Falo, cara, dá o manual do bisturi para nós que com 7 dias a gente opera. Mas por quê? Não é porque eu estou ofendendo o médico, não. É porque a gente tem raciocínio lógico e dedutivo. RLD, né? Lógico e dedutivo. E quando o Marco começou a contar os caminhos dele aqui, eu vou pedir para a gente aprender com ele, né? Essas ferramentas, porque a gente pode usar em qualquer coisa. Eu já entendi que a gente pode usar em qualquer coisa. Olha, eu diria o seguinte, para você ser um bom perito, a primeira coisa que você tem que ter é uma boa capacidade de articular com outros profissionais. Se você não tem essa facilidade de interagir, você não vai ser um bom perito, porque o bom perito, ele precisa de outros profissionais. Ele precisa na área da engenharia, por exemplo, ele vai precisar de recorrer a um calculista, um especialista em impermeabilização, um especialista em fundações, etc. Então, ele tem que ter essa facilidade de entender essa multidisciplinaridade. Agora, para que ele tenha a formação de perito, primeira coisa, ele tem que procurar ter conhecimento. Então, tem que ser uma pessoa que gosta da engenharia e gosta de estudar. Isso aí é muito importante. Tá ligado nesses canais, igual você colocou, tá aprendendo a engenharia, vivendo a engenharia. É uma pessoa que precisa de ter um conhecimento, uma visão crítica, como nós colocamos aqui das coisas. Entender que a perícia não é você chegar lá com um manual de normas e sair ticando o que está certo, o que está errado, né? Mas é você ter uma consciência crítica. E, principalmente, entender qual é o objetivo da sua perícia. Porque, como eu te falei, várias situações você pode ter uma perícia diferente. Você tem, por exemplo, essa perícia você tem uma perícia criminal. Essa perícia, no âmbito criminal, ela tem o objetivo de descobrir qual foi o erro e criminalizar alguém por aquele erro. Vamos falar assim. Aquela mesma perícia, depois que aquele caso resolveu ali no ambiente criminal, ela pode ter um desdobramento civil. Por exemplo, aquilo ali trouxe prejuízo para alguma pessoa, alguma instituição. Então, vai ter uma ação civil para poder exigir um retratamento. Aquela perícia agora já não serve para aquilo mais. Agora, a perícia já vai ser uma perícia de verificar quais foram os danos que aconteceram, já vai ter um outro viés ali. Até a responsabilidade vai ser diferente, né? Então, entender o que a perícia quer é muito importante. A outra coisa é a questão do direito, né? Obviamente que você não quer ser advogado, né? Até brinco com os advogados que me contratam, que eles, às vezes, para fazer uma perícia, dar uma assistência, né? Eu falo assim, olha, eu posso fazer tudo aqui para vocês e tudo, porque, afinal de contas, eu sou engenheiro, quem sabe o mais sabe o menos. Eu mando isso aqui para você. Mas é importante também essa interação, porque, muitas vezes, aquilo que é muito claro no ambiente técnico da engenharia é extremamente obscuro no ambiente jurídico. Então, você tem que ter isso. E essa clareza é importante. Uma das coisas que a gente combatia muito lá na perícia de trânsito, por exemplo, quando eu era diretor do Instituto de Criminalística, é que era normal aquele jargão dos peritos de trânsito, né? Trafegava o veículo 1, aí veio o veículo 2 e o veículo 3 trombou. Que veículo 1? Eu já fui na agência tentar comprar um veículo 1, não vende veículo 1 na agência de carro, né? Aí coloca lá a Kombi, trombou com a Ferrari, que o caminhão capotou, fala o que aconteceu, cara. E coloca uma nota de rodapé lá, explicando, veículo 1 é um carro, ano tal, coloca todos os detalhes. Mas para a pessoa que vai ler,
Ninguém conta um acidente com veículo 1, veículo 2. Não é, veio o carro, veio um Fusca, trombou no meu carro. Não é assim que você conta? Então usa essa mesma linguagem. Então o perito de engenharia, ele tem que preocupar em ser muito claro. A pessoa tem que entender o que ele faz. E para que ele chegue a esse ponto, aí é que tá. Ele tem que ter uma capacidade boa também de exercitar o ambiente fora da área técnica. Uma das grandes dificuldades que eu tive na perícia, inclusive, Christian, foi porque nós somos excessivamente técnicos. Né? O 2 mais 2 tem que ser 4. Né? Na engenharia tem que ser assim. Mas para você, às vezes, construir um laudo, é preciso que você tenha uma capacidade de abstração um pouco maior, porque entendendo que a pessoa que vai estar lendo o seu laudo, você vai precisar primeiro conduzi-la até chegar àquele ponto da história. E para que o seu laudo seja claro, muitas vezes você precisa de ter esse exercício. E esse exercício você só tem quando você migra um pouco fora da engenharia ali para algumas áreas, né? Então eu aprendi com um professor de engenharia lá da Fundação Cristiano Toner, até na área de estruturas ali. Então, olha, sempre tem na sua cabeceira um livro, um romance, um livro que não tenha nada a ver com a engenharia, para que você possa ler e começar a desenvolver uma parte mais, né, de abstração. Aí você, tendo toda essa bagagem, você consegue caminhar e ser um bom perito. E é aquilo que eu te falo, você entender que você nunca é completo. O perito ele se completa com os colegas. E uma das grandes vantagens da engenharia, você com certeza vai poder confirmar isso que eu estou dizendo, é que a engenharia dá muita abertura para isso. Né? Você precisa de um colega na área de estrutura, você liga para ele, vai te receber com certeza, e vai te acolher, e vai te orientar. Sempre tive total acesso aos colegas. Né? Então, isso aí, para nós, é muito bom. Você tem condição de fazer bons trabalhos hoje por causa dessa abertura, mas entender que você não é suficiente, você precisa se completar nos colegas. Né? Você me lembrou uma vez um ensinamento, né? Um professor... Nós somos de épocas diferentes da escola de engenharia, mas ele deve ter sido seu professor também, Ronaldo Chaves. Não. Não foi. Não foi, ele é de Bom Despacho. Isso, colorido. Sei, eu fiz na Fundação Cristiano Toner. A especialização em engenharia de estruturas que eu comecei lá foi com ele. Ele foi professor lá de concreto, na verdade ele não foi meu professor, mas ele estava lá no meio dos professores, aí eu formei, abri o escritório, aí um dia o Ronaldo me liga. Ô Cris, tô com uma dúvida no negócio aqui. aí, no meio da conversa, cara, peraí, o senhor está me perguntando a minha opinião? Aí é para ser o contrário, né? Aí caiu uma ficha. Né? O senhor está perguntando a minha opinião? Cara, eu lembro que meu olho encheu d'água. É claro, ele é esquentado, né? É claro, não sei o quê. Nós somos colegas agora e a gente tem que contribuir um com o outro. Eu estou com um pepino aqui, eu não vou te pagar nada por isso. Sim. Mas é assim que funciona a engenharia. Sim. Nós podemos pegar o telefone e ligar para um colega num momento desse e falar, o que você acha? Já viveu esse momento? Já teve alguma coisa? Foi o que ele estava me perguntando. Falou, você já teve algo parecido com isso? Como que você resolveu aquilo? Humildade. Fantástico, porque aí eu aprendi, o cara tem que ter humildade. Porque você não aprende. Senão não aprende. Você vai falar, não, eu sou o professor da UFMG. Vou ligar pro Christian? Não vou, não. Ex-aluno meu? Não vou, não. Não vou, não. Não. Perguntou. E ainda me xingou quando caiu a ficha. Tipo assim, responde, cara. Eu quero saber a sua opinião mesmo. Eu falei, é interessante, muito interessante. Isso aí é importante, a multidisciplinariedade da engenharia. E você ter a humildade de perguntar e ter networking, né, pessoal? Ter realmente um grande networking ali para poder fazer essas perguntas. E a gente gosta de responder, a gente gosta de falar de engenharia. Né? A gente está aqui batendo papo de engenharia, a gente gosta de falar de engenharia. A gente até falou isso, que se você não for fazer uma coisa que você gosta, trabalhar já é cansativo. Se você for perder tempo por uma coisa de trabalho e não ser uma coisa que você gosta, você está perdendo realmente tempo de vida. Eu falo que o nosso happy hour é para o trabalho. Eu vou alegre. Tem problema, tem pepino, mas sempre foi. Aquilo que preenche a gente. Sempre foi. E eu lembro várias vezes que a pessoa me ligava e falava, Christian, eu tenho um negócio aqui para você resolver, e tarará, eu resolvo, tarará, não sei o quê, e eu desligava o telefone e botava a mão na cabeça. O que eu fiz? O que eu falei, né? O que eu vou fazer? E agora? Eu só falava assim, e agora? Põe a mão na cabeça e falava, então vamos lá, eu sou engenheiro, tem que resolver. Mas eu punha a mão na cabeça e falava, meu Deus, não tenho a mínima ideia como fazer isso aqui, mas resolvia depois, né? Muito bom, muito bom. E na perícia, o Marco, tem algumas normas, né? Você até falou, né? A gente não segue
não, a gente segue norma, mas você tem que ir além das normas, foi o que você falou, né? Você não falou não segue normas, né? Você falou que tem que ir além das normas. A gente tem aqui, eu tenho anotado aqui a 12722, que é perícias de engenharia na construção civil, né? Como é que é essa norma? Tem outras normas que influenciam o trabalho do perito? Tem a 13752, tem a norma própria de avaliação de imóvel. Aliás, eu até deixei de falar, depois eu vou falar um pouco sobre a questão de avaliações, que é uma área da perícia. Mas, enfim, essa é o que eu te falo. Essas normas, é imprescindível que o perito conheça essas normas, porque essas normas elas vão estar construindo o seu conhecimento. É diferente quando você pega, por exemplo, quando você não pode pegar aquilo ali para ser um elemento de você estar ticando no campo quando você vai fazer a perícia. Mas quando você conhece as normas, você já sabe aonde você vai investigar. Você já cria um caminho, né? Então é importante você conhecer essas normas, porque elas vão pautar a sua diretriz na perícia. Então, a norma de perícia de engenharia. E outra coisa, cada perícia que você vai fazer, você tem uma norma específica. E é onde eu falo que você não conhece todas as normas. Então, por exemplo, você tem normas para escoramento de estrutura, você tem processos para fazer desforma, para fazer retirada de escoramento, norma para fundação, norma disso, norma... O perito não vai conhecer todas as normas, mas ele tem que ter conhecimento de que essas normas, elas norteiam aquele trabalho, e ele tem que pegar aquela norma e procurar estudar aquilo ali, o mínimo que seja, para poder orientar o trabalho dele no campo, né? Então, as normas, eu falo que a norma já é muita gente que já quebrou a cabeça ali para poder fazer uma coisa, no mínimo, segura e execuível, enfim, dentro da boa técnica de engenharia, né? Mas é o que eu te falei também. Não necessariamente o descumprimento da norma pode ser a resposta que você quer, né? Por isso que eu te falo que a norma ela é importante para o seu conhecimento, mas ela não pode ser um elemento de você fazer checklist na hora de colocar, né? Eu estava te falando da questão da avaliação, é importante, um outro aspecto das perícias de engenharia também é a questão da avaliação. Você tem, dentro do âmbito da engenharia, não só avaliação imobiliária, mas você às vezes precisa de fazer avaliação de imóveis, avaliação de empresas, avaliações que é competência do engenheiro, né? E isso aí você também tem as normas que norteiam esse trabalho e tudo. Alguns peritos eles têm alguma dificuldade com isso, porque você tem as análises técnicas e eu falo que você tem as análises fundamentalistas, né? Pegando um pouco emprestado aí do mercado aí de ações aí, né? Mas então a análise técnica, as normas elas te dão, mas já uma análise fundamentalista ela é própria do seu conhecimento que você vai adquirindo ali ao longo do tempo. Então essa parte de avaliação ela também é uma parte da perícia, mas é uma área mais específica e mais afeta a questão. Você já tem que gostar um pouco de economia, já tem uma visão mais ampla aí de mercado, entender um pouco de gestão, né? Para que você possa estar construindo isso aí. É um trabalho mais difícil. A avaliação de empresas também é um segmento muito interessante, muito bom. Há uma necessidade muito grande no mercado, mas é um conhecimento mais específico da área de engenharia. Há um tempo eu fui chamado para fazer estava tendo uma dissolução de sociedade e eles me chamaram para fazer a avaliação de uma empresa. E essa avaliação contemplava, inclusive, o patrimônio intangível dessa empresa. É um negócio complicado. E aí, um dos sócios contratou um professor de economia, até lá da UFMG e tal. Eu peguei e fiz o relatório e essa perícia contemplava a apresentação do trabalho, né? Aí naquele dia estava reunido lá os sócios acionistas, que negócio. Só que antes eu fui lá nesse professor, que eu não sou bobo. Marquei uma reunião com ele, falei, olha, o trabalho é esse aqui, o que você acha? Vamos conversar aqui. Cara, foi sensacional. Ele olhou assim, elogiou o negócio, achou assim bacana. Falei, não, vamos lá. Agora aí cheguei lá e aí, cara, na hora que eu levantou lá, não, mas isso não, é assim sim. É assim, teve segurança. Mas enfim, é o que eu te falo de você ter a humildade que você colocou e entender que você não é dono da verdade, né? Então, esses segmentos é importante. Agora, a norma, ela te ajuda nesse sentido. Porque o que acontece? Como eu segui detalhadamente todos os princípios que foram normatizados, né? Não só para a questão da avaliação do imóvel, até alguns princípios contábeis que eram exigidos e tal, o trabalho ficou cercado, né? Você saiu do campo da subjetividade e entrou no campo da objetividade. Algumas vezes também a subjetividade ela acontece,
né? É o que eu te falei, você chegou ali, pegou aquela viga ali, você viu, não é assim. Como é que você chegou a essa conclusão? Subjetivo, uma coisa, né? Você não calculou, né? Você não calculou, mas você sabe que é aquilo, é um raciocínio intuitivo, né? Meio que Agostinho ali, né? Mas aí você percebe, então, esse aspecto você constrói através de conhecimento de normas. Então, as normas elas têm que ser uma coisa constante. E hoje nós temos facilitação agora, né? O CREA abriu o acesso a todas as normas, né? Mas eu fiquei sabendo isso há 1h30 atrás. Mentira. Eu pago anuidade num sistema para a minha empresa. Para ter normas? Para ter as normas, acesso à norma. E descobri, tirei uma onda. Falei que tem IA nesse sistema aqui e não sei o quê. Você paga, CREA? Foi claro. Para você ir para a empresa? Sim. Você tem de graça isso aí. Eu falei, não. Já valeu a pena, então, essa conversa. Ou seja, quer dizer, a pessoa não tem acesso à norma porque não quer, Cris. Não quer, porque não quer. Exatamente. Porque não quer olhar, não quer pesquisar. Olhar. E é interessante, você falou esse negócio da IA dentro dessas praticidades da norma, que você pode pesquisar um determinado item, ele puxa para a gente todos os itens que tem aquele assunto. Então, cara, até a pesquisa está mais rápida de fazer por preguiçoso, né? Tá mais rápida de fazer. Você contou uma história aí, eu lembrei na minha... Isso tem anos já, um trabalho que a gente estava fazendo dentro de uma mineração e a gente fez as fundações pré-moldadas com cálice, tá? Então, sapatas pré-moldadas com cálice e tinha lá os pilares, né, engastados. Beleza. Liga pra gente. Deu pau aqui no questão do pilar, a gente precisa que você venha na reunião. Eu falei, o pilar não é meu. Não, mas vem pra reunião. Chamou todos os projetistas envolvidos. Aí tá, beleza. Aí o que aconteceu? Um caminhão fez uma manobra e bateu no pilar. E o pilar caiu. E caiu o container que estava em cima do pilar. E aí foi exatamente o que você falou. Aí o perito lá falou que o pilar estava com a armadura inferior à mínima de projeto. E foi por isso, falei, não foi. Aí eu falei, eu vou dar opinião, gente, mas, cara, quem derrubou o pilar foi o caminhão. Não é a armadura mínima. A armadura estar inferior à mínima de norma é um problema, mas não está nessa mesa aqui, exatamente. Exatamente. É um problema. Não, mas foi exatamente o que você falou. E aí, cara, falei, cara, o problema é o caminhão, não é esse pilar. Aí que eu falei, deixa eu falar, eu vou falar para você. O projetista estava todo acuado. Eu falei para você, se tivesse armadura mínima, caía do mesmo jeito. Não ia cair do mesmo jeito. Não ia, gente, não ia. Exatamente. Aí todo mundo... Exatamente. Não é por causa disso. Aí o cara fica acuado, não seguiu a norma. É um outro problema. Outro assunto. É um outro... Isso. Não é porque caiu, foi por causa disso. Não, mesmo porque aí ele pôs menor do que a mim, ele foi justificar, porque o carregamento estava muito pequeno, ele não... ok... Cara, foi a pancada. Mas é o que eu te falo. Aí que entra a questão do perito. O perito ele tem que ter essa maldade, entendeu? Uma das coisas que acontece, que a gente percebe, é que o perito ele tem que ter a neutralidade. Ele não é perito de parte, ele é perito do caso. Uhum. Teve um caso muito interessante que eu fui fazer uma perícia e encontrei um colega de muitos anos, cara muito sério também, e falou, Marco, estamos aqui e tal, você está de um lado, eu estou do outro, a gente encontra um negócio desse. Não, nós vamos encontrar na verdade, não tem dúvida não. E foi o que aconteceu. No final das contas, terminamos o trabalho ali, aí nós fomos conversar. O meu cliente não ficou satisfeito com o meu laudo e o dele também não. Por quê? Porque foi a verdade. Ninguém puxou pro lado de ninguém. É verdade. Então, o que acontece? Você tem que ter compromisso com a verdade. Várias vezes eu deixei de receber, porque você, quando apresenta o laudo, mas não é isso que eu queria, não. Eu não me contratou para te dar o que você quer. Você me contratou para fazer uma perícia. Então, isso é importante. Às vezes o perito chegar para o camarada e falar assim, olha, o caso aqui, a questão aqui não é a ferragem do pilar, a questão aqui é você tem que treinar o caminhoneiro aqui para manobrar direito o caminhão aqui e tal, né? Então, isso aí que faz parte da perícia, tem que ter essa habilidade, né? Por isso que eu te volto a te falar, não é questão de... A norma não é um checklist. Não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. E esse mercado está crescendo? O mercado ele tem aí, o mercado está crescendo, só que eu te falo, cada vez o mercado está ficando mais seletivo, né? O trabalho de perícia não é um trabalho que você vai começar hoje e vai ser um perito renomado amanhã. Uhum. É um trabalho formiguinha que você vai construindo. Por isso que é importante você construir o seu nome sobre bases sólidas. Uhum. Muitas pessoas pensam que quando o cliente te contrata e você procura esse apoio fora de colegas para complementar e tudo, que isso é sinal de fragilidade. Eu falo que é o contrário.
é sinal de força. Você está querendo fazer realmente uma coisa consistente, uma coisa séria, uma coisa responsável, né? Você chegar para o seu cliente e apresentar um trabalho que muitas vezes vá de encontro às aspirações dele, isso também é uma coisa que vai reforçar o seu nome. Quando ele precisar de uma pessoa séria, ele vai atrás de você. Né? Então, mas é um trabalho assim, que tem o mercado, só que esse mercado é um mercado que você vai construindo, né? Devagar, eu acho que como toda área na engenharia, né? Então é importante a perseverança e tem espaço sim, tem mercado para todo mundo aí, com certeza. Com certeza. Caminhando. Christian, só para concluir, você está falando do apoio, né? Várias vezes colegas que estão começando e tudo, eles me ligam para tirar uma dúvida, como você contou, aconteceu com você, e eu já fui, às vezes, a fazer perícia com os colegas, né? Então eu falo o seguinte, você só não faz hoje um bom trabalho se você não quiser. Porque as pessoas estão ali para te ajudar, elas estão ali para poder estar contribuindo, porque isso é bom até para a engenharia, né? Até para o bom nome da engenharia. A gente, como você disse, a gente que gosta da engenharia, a gente quer que a coisa aconteça de uma forma bonita, né? Sem mais nada. Então isso aí é importante. É muito bom mesmo. E como é que você vê o papel da tecnologia, né? Drones, softwares, IA, para o futuro, né, das perícias? Rapaz, é interessante. Já na perícia do viaduto, quando a gente estava lá, o pessoal que estava começando com aquela tecnologia de 3D, de não sei o que e tal. Aí falei, podemos usar isso aqui para a gente fazer? Pode, usar à vontade. Não adiantou absolutamente nada. Não fez diferença nenhuma. Não, porque era do detalhe. Que era do exatamente, detalhe. Então não adiantou. O que acontece? Muitas vezes as pessoas usam a tecnologia de uma forma midiática, né? E aí você perde a objetividade, né? O que eu falo? Às vezes um laudo de engenharia, ele tem 3 páginas. É naquelas 3 páginas ali que você vai estar falando o que realmente precisa. O resto é fotografia, história de não sei o quê, vai copiar, colar texto de norma e tal, né? Então, o que acontece? A tecnologia, ela é um instrumento que ele está ali para o perito utilizar, lógico, né? Mas ele não é a essência hoje da investigação, né? Não é, definitivamente não é. E muitas vezes esses elementos, eles até nos conduzem por caminhos diversos. Uma prática que a gente tinha, Cristian, quando chegava num local em que houve um sinistro qualquer, incêndio, um desabamento, alguma coisa do tipo, era assim, às vezes vem sempre um curioso, né, para poder falar, olha, aconteceu, foi isso e tal. Aí eu pegava e colocava assim, olha, essa hipótese que ele colocou é que eu tenho certeza que não foi, eu não vou por esse caminho. Pode até ser que depois que eu der a volta eu chegue lá. Mas não vai ser a primeira. Mas você não pode ter um pré-conceito quando você chega, né? A investigação ela tem que procurar ser o mais neutra possível. E quando você já lança a mão dessa tecnologia de imediato, essa tecnologia ela vai começar a construir a sua linha de raciocínio e muitas vezes vai minar aquilo que é a essência do perito, que é exatamente essa acuidade, né? Que a inteligência artificial não tem, né? Então, eu acho interessante que você use todos esses elementos, mas no momento adequado, você saiba a hora de usar. Né? Quem vai fazer a perícia é você, não são softwares, não é inteligência artificial, é você. Então comece com o seu trabalho, naquele momento que você achar que você precisa, você consulte. Mas olha, eu tenho visto, a gente começa a usar essas coisas, né? Mas a gente percebe o seguinte, que não tem ainda um substituto para essa sensibilidade dos profissionais de cada área. Sem dúvida nenhuma. Não tem. Você tem um problema de fundações, que é a sua área. Você vai conversar com o Christian ali no bate-papo, sai coisas ali que você não consegue arrancar de uma inteligência artificial ainda. Pode ser que no futuro consiga, mas hoje não. O que eu falo no escritório é que ele é um colega. É como se eu tivesse... Um desses aí que você falou, né? Que a gente liga, que pergunta. Isso. Ele é mais um. Ele é mais um com as suas limitações. Isso. A gente vai consultar, não vai deixar de consultar, não. Isso. Mas a gente sabe que a decisão é nossa, esse feeling é nosso. Mas a gente está pegando uma informação, porque o cara pode chegar e falar, é mesmo. Não pensei nisso aqui. É verdade. Né? Eu cito um exemplo de uma última consultoria que me chamaram, uma pepino, né? Me chamaram lá, né? Eu falei, não, isso aí, cara. Aí no auge da minha arrogância de achar que tinha experiência, aí eu falei, não, isso ou é isso, é isso, é isso. Nós vamos lá ver qual dos 3 que é. Aí eu falei, deixa eu perguntar o colega aqui. Eu perguntei, ele lançou lá 9, ou seja, meus 3 estavam lá, mas tinha mais 6. E eu olhei para você e falei, cara,
Claro, e óbvio que no final das contas foi um dos 6, né? Não foi os 3 que o Sabichão aqui achou. Então, me ajudou. Me ajudou a abrir minha mente. Mas não foi o que ele estava falando lá dos 6 que me fez. Foi o conhecimento. Mas assim, é um colega, é mais um conselheiro mesmo ali que a gente vai usar. Mas a gente use com responsabilidade, né? Isso. Essa é a famosa... Não fique refém dele, não. Porque se você ficar com refém dele, ele que vai passar a ser seu patrão. E quando você fala de midiático, Marco Paiva, dessas tecnologias, eu lembro o que eu falo sempre no escritório. Agora meus clientes vão ficar sabendo uma historinha minha aí, segredo de escritório, né? Eu falo para os engenheiros lá, cara, põe uma figura bonitinha de elemento finito nessa memória, bem colorida, porque chama atenção. Põe na memória, porque o cara abre, elementos finitos. Talvez a figura, o cálculo tá lá nos outros capítulos, mas aí pôs uma figurinha 3D de elementos finitos. Põe, porque o cara bate o olho e fala, legal, o cara usou elementos finitos. Era interessante, quando a gente começava na perícia, as máquinas fotográficas eram aquelas máquinas manuais, né? Ou seja, de filme, né? Então você chegava lá com uma Canon, trocava lente, aquela coisa toda e tal, era sensacional. Aí a tecnologia foi evoluindo. Aí se você chegasse com aquela câmera, já era um cara atrasado, rapaz. Já tem máquina digital e tal. Hoje, se você chega com a máquina digital, você já tem celular que faz mais do que a máquina digital. Mas agora já está mudando. Se você chega com o celular, já voltou para a máquina de novo. Então... O perito agora é o que tem a máquina. Tem a máquina. Então, essas coisas. E outra coisa, eu fui fazer uma perícia esses dias, até era uma perícia no ambiente da Vale, não tinha nada a ver com a Vale, não. Era uma perícia lá numa região próxima, e o perito levou o drone, voou, aquele negócio, não tinha nada a ver com o negócio, a fundação, cara, voando com drone, aquele negócio. Então, quer dizer, tem esse aspecto. Né? É interessante que já há muito tempo eu fui fazer uma perícia, era um acidente de elevador. Aliás, olha que coisa interessante, né, cara, uma perícia, não sei se você ouviu falar... Criança, você tem que tomar cuidado mesmo, né? Era surf de elevador, já ouviu falar nisso? Não. Ah, meu Deus. Menino não tem juízo, né, cara? Eram uns 4 pré-adolescentes, né? Eles chegaram no prédio, aí chama o elevador, direciona para o andar de baixo e vai lá, fecha o contato da porta. Já tem esses... mais segurança para não fazer isso, para né? não acontecer. Com a porta aberta, eles fechavam o contato, o elevador descia. Eles pegavam e pulavam em cima do elevador e ficavam passeando em cima da cabine do elevador. Numa dessas, um foi olhar em qual andar que estava e o contrapeso, pegou ele ali. Então foi um negócio assim terrível, né? Aí fomos lá com o pessoal, o técnico do elevador foi lá com a gente, aquela coisa toda e tal. Aí uma cabine gigantesca assim, e um compartimento pequenininho ali, que era o cérebro do elevador, né? Falei, rapaz, por que esse negócio aqui fica nessa cabine desse tamanho? Ele começou a rir. Falei, eu vou te contar. Era um elevador antigo, né? Falei, logo que mudou a tecnologia, que acabou de ser essas válvulas, aquelas caixas enormes que tinha nas casas de máquina, né? O que acontecia? O pessoal pagava por um elevador, o cara chegava lá, colocava uma caixinha desse tamanhozinho, e falei, peraí, tô pagando, coloca a caixinha desse tamanho. Aí que você colocar a caixa grande para valorizar. Para valorizar. Então, às vezes, o perito faz isso, ele pega aquele laudo com 100 páginas e tal. É um parágrafo, mas que vale, mas ele tem que dar uma enchida de linguiça. Isso, uma enchida de linguiça. Então, aí o que acontece? Hoje a gente já começa a fazer laudo de trás para frente, né? Esse laudo procurará mostrar que já coloca que vai ser trabalhado no laudo ali para a pessoa já é como se fosse filme, né? Você tem aquela cena de ação do começo ali para prender a atenção, né? Então você já começa a fazer uma cena de ação no começo para o cara ler seu laudo. Muito por aí. Bom, muito bom. Marco, caminhando para o nosso encerramento, né? Muito feliz aqui, muito interessante. Cada conversa nossa aqui, puxa. Que conselho você daria para os jovens engenheiros, olhando para a câmera lá, para seguir esse caminho? Dá um conselho para a turma que está nos assistindo. Se você quer ser perito, só de você ter esse desejo, eu diria que você já é uma pessoa diferenciada. Perícia é a melhor coisa que tem na engenharia, para quem gosta de engenharia, para quem quer viver todas as áreas da engenharia. A perícia é, sem dúvida, uma coisa muito, muito interessante e é uma coisa maravilhosa. Agora, procure saber se você de fato tem essas características. Se você é uma pessoa que tem acesso, facilidade de interação com outros profissionais, se você gosta de estudar engenharia como um todo, se você participa de eventos na área de engenharia e se você tem essa capacidade aí para poder estar se envolvendo. Se você tiver, entre na engenharia, entre na perícia, que você vai se dar bem. Você tem sempre bons colegas para poder contactar, para que você possa estar caminhando com eles, caminhando com você.
Então, eu sugiro que você, se você tem esse desejo, não desista, caminhe. É um trabalho, como eu disse, é um trabalho formiguinha, que você vai construindo um pouquinho a cada dia, mas no final, tenho certeza que vai valer a pena. E estamos aí à disposição, viu, Christian, para poder estar orientando, participando, dando dicas, o que precisar, nós estamos aí. Muito bom, Marco Paiva. Eu te agradeço muito sua presença aqui, um grande amigo, um grande colega aí da vida, né? O Marco sempre foi uma inspiração. E o que eu quero falar para vocês é isso mesmo. Se você tem alguma pergunta, você deixa a pergunta aqui que eu vou atrás do Marco. Ele mesmo, ele acompanha, viu? Ele acompanha meu canal. Então ele pode até ver sua pergunta lá na hora que a gente publicar essa entrevista e ele mesmo pode responder. Deixa mesmo sua pergunta, sua curiosidade. É para isso mesmo. Igual ele está falando, a gente está aqui para divulgar. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe essas informações. É muito bom saber que tem mais gente interessada na engenharia. Somos engenheiros que estamos querendo divulgar essa engenharia. Ative o sininho para você receber aí as publicações. E eu vou encerrar essa entrevista com uma oração. Eu vou orar junto com o Marco Paiva aqui, pessoal. Orar pela vida dele, pela família dele, pela Raquel, pela Aline, pela Laura. Que Deus abençoe a vida de cada um deles e guarde ele também. Ele sabe que eu creio claramente que a gente é engenheiro para a honra e glória de Deus. Amém. Isso aí. A gente foi dado esse dom e esse talento exatamente para que a gente usasse na obra de Deus. Verdade. E a oportunidade que a gente tem de compartilhar a informação faz parte disso, tá, pessoal? Faz parte dessa certeza que a gente tem. Vou orar. Senhor meu Deus, Pai do céu querido, graças te dou pela vida, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter os dons e talentos que o Senhor mesmo nos ofereceu, Pai. Possamos usá-lo para a honra e glória do Senhor. Abençoa a vida do Marco Paiva, Senhor Deus, sua saúde física, sua vida espiritual, profissional. Guarda o Marco Paiva de todos os males, Pai. Abençoa a Raquel, seu casamento, abençoa a vida conjugal dos dois. Guarda suas filhas, Senhor, no caminho do Senhor, nas escolhas que vão fazer. Guarda a vida de cada uma delas profissionalmente, uma na medicina, outra na administração, na vida profissional, que ela possa ser abençoada em tudo que elas fizerem, meu Pai. Guarda a vida deles, Pai querido. Que o Senhor possa abençoar todos os passos dele, abençoando todos os seus caminhos, potencializando seus dons e talentos, aperfeiçoando ele nas suas fraquezas e dificuldades e lutas pessoais. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom, pessoal, até a próxima então. Aguardo vocês. Deixa o like aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.